Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Zoldan, eu sou advogado, especialista em direito penal e professor universitário. Hoje vou falar mais uma vez sobre lei de drogas. Vou falar especialmente sobre o sistema de quantificação. Ou seja, existe uma quantidade que pode ser considerada quantidade para uso? Ou melhor, há na lei uma definição numérica que diga até tantos gramas é considerado uso, acima disso é considerado tráfico? A resposta é depende em que país. No Brasil, não. A nossa legislação, a nossa lei de drogas não traz uma quantificação para se distinguir usuário de traficante. A nossa legislação traz sim outros critérios e lá no parágrafo 2º do artigo 28 é um exemplo de critérios que distinguem o usuário do traficante. Nós temos a doutrina auxiliando o magistrado a tomar a decisão entre usuário e traficante e nós temos a jurisprudência que vem se consolidando e que vem apontando elementos para enquadramento ou no artigo 28, usuário, ou no artigo 33, traficante. Então, o sistema adotado no Brasil é o sistema de quantificação judicial. Por quê? Porque é o juiz, através de diversos elementos, que vai enquadrar aquele réu como usuário ou como traficante. A diferença é abismal. Se enquadrado como usuário, ele responde pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Não há pena de prisão. Há sim outras medidas socioeducativas, mas não há pena de prisão. Se enquadrá-lo como traficante, ele responde pelo artigo 33 da Lei de Drogas. O que acontece? Pena mínima de 5 e máxima de 15 anos de prisão. Então, possivelmente, essa pessoa será presa. Por que possivelmente? Porque há a hipótese do tráfico privilegiado e ao entendimento que em certas situações poderia no tráfico privilegiado já iniciar o cumprimento de pena em regime aberto, mas enfim, esse é um outro assunto. A questão é que tem uma diferença abismal entre usuário e entre traficante. E para decidir sobre isso, o legislador brasileiro não estipulou em lei uma quantidade numérica do que seria uso e do que seria tráfico. Por outro lado, existem países que optaram pela quantificação legal. O que é a quantificação legal? É quando a letra da lei, o texto da lei, traz numericamente os níveis aceitáveis entre aspas, mas que enquadrariam a pessoa que fosse apreendida com aquela quantidade de drogas como usuário. Por exemplo, 10 gramas. Se a legislação prevê que até 10 gramas o agente será considerado usuário, se ele estiver portando 20 gramas, ele será considerado traficante. Ou seja, nós temos uma relação matemática, nós temos uma linha divisória numérica que é decidido na balança. Então, nós poderíamos ter um processo muito mais célere, muito mais objetivo, muito mais ágil. Esse é o sistema de quantificação legal. Por quê? A lei trouxe numericamente a quantidade de droga que vai dividir, que vai diferenciar o usuário do traficante. Sistema de quantificação legal. Muito bem, vou fazer agora brevemente algumas críticas sobre o sistema de quantificação judicial, que é o que eu falei no início, que é adotado no Brasil, e também vou fazer algumas críticas sobre o sistema de quantificação legal, que não é adotado no Brasil. Muito bem, primeiro em relação à quantificação legal, quando o texto da lei traz numericamente o divisor entre usuário e traficante. Primeiro, é um sistema que pode facilitar, que pode, entre aspas, legalizar o tráfico de pequenas quantidades de droga. Ou seja, se a lei é clara
e diz que até 10 gramas será considerado uso, poderá o traficante exercer a venda, exercer o transporte dessa droga de 10 em 10. Ele pensa, se eu for pego com 10 gramas, serei considerado um usuário e não terei consequências tão graves. Se eu for transportar acima disso, serei enquadrado como traficante e provavelmente serei preso. Então nós temos ali de certa forma, uma facilitação para o tráfico de pequenas quantidades de droga. A segunda crítica é a questão da injustiça de algumas categorias de usuários. Ou seja, os usuários que consomem grandes quantidades de drogas, imaginemos que uma pessoa possa consumir 20 gramas de determinada substância por dia. E a lei diz que o porte de até 10 gramas será considerado para uso. Se ela nesse dia sair para comprar 20 gramas de drogas e for abordada pela polícia, ela será enquadrada como traficante. Muito embora a sua finalidade, o seu objetivo, era adquirir para uso próprio. Pois, nesse caso, ele seria um consumidor acima da média em relação à quantidade. Agora eu vou fazer algumas críticas sobre a quantificação judicial, que é o sistema adotado no Brasil. A primeira delas é a questão da insegurança jurídica, ou seja, não tendo critérios numéricos claros, nós temos aí uma discricionalidade, uma margem de liberdade muito grande, e quem convive na prática penal, quem advoga na área criminal, percebe que em muitos casos você está esperando aí um enquadramento no artigo 28 de uso de drogas, e você vai ver na sentença acaba tendo um enquadramento no artigo 33 como tráfico, e os critérios para justificar isso vêm de diversos lugares, de diversas correntes. Então nós temos aí uma liberdade que torna difícil, inclusive, as estratégias de defesa, mas, por outro lado, pode tornar difícil também para a própria acusação, uma vez que nós temos aí entendimentos diferentes sobre os critérios judiciais e não numéricos. Consequência disso é que nós muitas vezes podemos estar penalizando usuários devido a esses critérios subjetivos. Nós podemos então estar penalizando os usuários e também podemos estar dando a liberdade para traficantes. Imaginem um juiz que julga centenas de processos num curto período de tempo, é processo em cima de processo, audiência em cima de audiência. O tempo que ele tem para mergulhar a fundo em cada caso, para ter uma cognição mais apurada de cada caso, leva-o a eventualmente incorrer em erros. Portanto, essa é uma crítica ao sistema de quantificação judicial. Fica aí então a minha mensagem, a minha dica. Eu incentivo a todos uma leitura, porque afinal a nossa lei de drogas, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser repensada, e começa pela nossa reflexão.